Deus continue te abençoando no amanhecer desta quarta-feira. Sabemos que estamos atravessando horas e momentos muito difíceis, mas estamos com fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que este quadro que está sobre a terra hoje há de melhorar, né? Estamos orando por isto, você também creio que tem orado por isto, pela proteção, pela saúde do seu lar, e cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Oramos a Deus por aquelas famílias que infelizmente encontram-se enlutadas por entes queridos, por amigos, familiares. Que Deus conforte, console cada um de vocês e que Ele ajude a vocês a passar por esta fase tão difícil, tão dolorida. Nosso sentimento vai para cada um de vocês também, e peço que você que tem aí, que está hoje no amanhecer desta quarta-feira bem, com saúde, lembre dessas pessoas que estão nos leitos de hospitais, que estão doentes, que estão aí enfermos, ore por eles. Lembre das pessoas aí na Santa Casa da tua cidade, ore por eles. Deus tenha misericórdia de cada um deles. Amém? Nós vamos hoje ler a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 7 ao versículo 10. A Bíblia diz assim: Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti, uma ama de leite, né? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei o salário. A mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Você conhece bem a Bíblia Sagrada, vai lembrar que eles colocaram este menino, chamado Moisés, ali num cesto, né? Aquele cesto desceu pelo Nilo, parou ali na casa desta filha de Faraó, e ela, tomando esta criança, não tinha quem amamentasse, né? Talvez a criança em choros, não tinha quem amamentasse, e a irmãzinha de Moisés ali vinha acompanhando o destino daquele cesto. Disse: Olha, conheço uma ama de leite, é sua própria mãe, a própria mãe de Moisés. E aquela filha de Faraó, sem saber, disse: Não, traz ela aqui, peça para ela que crie esta criança. E você vê que volta, né? Eu estou dizendo isso para você entender que volta Deus fez para cuidar do seu filho e para confortar também o coração daquela mãe ali. O irmão Branham falou um pouquinho disso na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, foi pregada no dia 9 de maio de 1954, e ele diz assim: olha, uma causa especial, um dia especial das mães, né? O assunto estava ali, e ele disse: para vocês, mãezinhas, que estão aqui esta manhã, aqueles que têm sido verdadeiras mães, eu sei que há muitas de vocês assim. E penso, cada uma de vocês é assim, verdadeiras mães. Quando você vê mães que param para ouvir a palavra de Deus, para aprender dela e assim poder dar a seus filhos um bom caminho, esta é uma boa mãe. Ela não está injetando no seu filho ideias suas, ela não está injetando nos seus filhos pensamentos que ela aprendeu daquele programa de televisão sujo, sabe, daquele exemplo errado, às vezes, de familiares, de tudo. Não, ela busca em Deus, ela busca na igreja, ela busca na Bíblia Sagrada o exemplo certo para criar seus filhos. E essas são boas mães. Elas querem sempre dar o melhor para os seus filhos. Nós vamos ver o que ele disse. Ele continuou o assunto e disse assim: olha, deixe-me lhes dizer algo. Deus os abençoe. Eu creio que vocês são o quinto evangelho. Deixe-me dizer-lhes o que há dentro de vocês, por seus filhos.
vou voltar aqui, ele diz, deixe-me dizer o que há dentro de vocês por seus filhos. Apenas uma coisa, porque provavelmente o irmão Neville vai pregar sobre as mães hoje à noite, ou qualquer um de nós pregadores, certamente pregará sobre as mães. Mas ouça-me, diz ele, deixe-me perguntar-lhes algo. Lembram-se quando Moisés era um menino e foi uma mãe que lhe deu uma instrução? Foi uma mãe piedosa que pegou o pequeno Moisés no colo e ensinou tudo para ele. Olhe, mãe, como você tem feito, dedicando seu tempo, dedicando seu momento de lazer para educar seu filho, para conversar com ele, para trazer a ele, ao conhecimento dele, as verdades contidas neste livro sagrado. Toda boa mãe deveria fazer isso, deve fazer isso. Pegue sua Bíblia, leia para seu filho, sabe, acostume ele desde pequeno a gostar desta Bíblia. Não por imposição, não por vamos dizer assim, por pressão, não. Mas ensine ele a amar esta Bíblia. Mostre para ele o valor que as Escrituras Sagradas têm na sua vida e quando ele ver isso em você, ele amará a Bíblia também. Amém? Você sabe disso? Você tem suas experiências, mãe, das orações que você fez e Deus te ouviu. Você tem, pai, suas experiências das vezes em que no desespero você clamou e Deus atendeu a você. Traga isto aos teus filhos. Conte isto a esta geração que está tão carente da palavra de Deus. Amém? Então, ele continua dizendo, olha, ela, esta ama de leite, ela foi a sua professora. Ensinou a ele sobre as ordens de Faraó ali, né? Ela foi a professora dele e ela disse, Moisés, algum dia você vai libertar os filhos de Israel. Moisés, há uma promessa aqui, sabe, dado lá a Abraão que um libertador viria. Estamos aguardando e eu sei que isto é você, Moisés. E foi mostrando para ele, contando, quem sabe as bênçãos que Deus tinha colocado sobre Abraão, as bênçãos que ele havia acontecido dentro do Egito, como que José cresceu ali dentro daquele Egito. Tudo isso ele foi mostrando, aquela mãe foi mostrando para Moisés, e ele diz, você é um menino que foi chamado, Moisés, mantenha-se puro, sem manchas do mundo, pois você é ele, você é este libertador, você é ele, e em nenhum outro lugar soubemos que ele fosse a algum seminário ou que tivesse algum ensinamento, ele jamais teve, de modo algum. Ele permaneceu bem no palácio de Faraó, o qual era um pagão, mas sua mãe o ensinou. Aquela era uma mãe verdadeira, ela ensinou-lhe os mandamentos do Senhor. Ela disse que ele deveria ser santo, ela disse como ele deveria viver, como deveria proceder, o que Deus deveria fazer e o que Deus faria por ele. Olha só que conversa tinha esta mãe com seu filho. Foi contando a ele tudo, disse, ela lhe disse que ele deveria ser santo, abster-se do pecado, afastar-se daquilo que é contaminoso, né? Que é pecaminoso, me desculpe, afaste-se disso, Moisés. Foi indicando para ele. Como toda boa mãe busca dar bons conselhos a seus filhos. Ela disse como ele deveria viver, como deveria proceder, o que Deus deveria fazer e o que Deus faria por ele. Olhe, pense nisso, filho. Você sabe que Deus tem algo para você? Filho, você sabe que a sua obediência à palavra trará resultados na sua vida? Vá conversando isso com eles, com amor. Isto permaneceu em Moisés todos os dias da sua vida. Todos os dias aquilo acompanhava ele. Qualquer mãe verdadeira, boa e fiel criará seus bebezinhos, ao invés de mandá-los a lugares de entretenimento, de danças e assim por diante. Ela os colocará em seu colo e os ensinará a respeito do Senhor Jesus Cristo. Creio que você é uma dessas. Você enquadra-se aqui. Você dedica, novamente estou dizendo isso, você dedica seu tempo à criação dos seus filhos, ao crescimento dos seus filhos,
a ensinar a eles, diante dessa sociedade corrompida, desta sociedade suja, valores morais, valores espirituais. Ensina ele a ser um bom cidadão, ensina ele a ser um bom cristão, ensina ele essas coisas que são chaves na vida de um crente. Sabe, você sabia? Todo bom cristão, ele é educado. Ele sabe ouvir, ele sabe falar na hora certa. Ele não atropela os outros, ele não toma decisões precipitadamente, ele sempre as faz baseados na oração. Ele tem experiências com Deus. Ele sabe disso e a mãe vai ensinando isso desde pequeno. Meu filho, olha, a vida é assim, meu filho. Sabe, as coisas são assim. O homem que pensa que pode viver sem Deus é assim. Ele começa bem, mas o fim dele é esse, ó. É assim, filho. Vai vir pessoas na tua vida, filho. Amizades, filha. Vai aparecer na tua casa, chamando você para um universo de entretenimento. Nós vemos hoje quanta coisa está ao alcance dos jovens hoje. Agora a pandemia limitou muita coisa, né? Mas volte antes desta pandemia. Quantas casas de show aí, quantos eventos, cinemas e tantas coisas puxando esta juventude, sabe, para desfocar da palavra e focar nestas coisas. Tirar amizades negativas da escola, levando você a conhecer os vícios. Quantas coisas estão aí rodeando você. Se aquele conselho da mãe não foi dado desde pequeno, aquela mãe não tinha prazer, sabe, de arrumar o seu filho, de pôr ele no seu carro ou de ir a pé com ele à igreja, sabe, incentivá-lo a ficar no caminho. Não deixe que estas coisas passem batido na sua vida. Não. O culto seu começa desde casa. Às vezes você diz, mas o pastor não fez nada, a igreja não fez nada, mas a criação dos seus filhos é a responsabilidade sua. É sua, ame, é um presente, olha isso. Encare isto como um grande presente de Deus para você. Um grande presente. Sabe aquele presente que você recebe, que você passa ali, você vê um pozinho nele, você pega o paninho, lustramóveis, alguma coisinha, vai lá e corre lá e limpa aquilo? Este é o presente que Deus te deu. Eduque-o corretamente, para que as pessoas digam, olha que filho exemplar. Este pai zela pelo seu filho, cuida do seu filho. Esta mãe é carinhosa com seu filho. O irmão Branda vai dizer isso. Ele diz, aqui outro dia eu estava conversando com uma mãe no telefone e a mãe disse, irmão Billy, meu pobre rapaz está com problemas. E que problema? Eu disse, sim, eu sei disso, querida irmã. E ela disse, ele pode estar errado, eu não sei. Uns dizem isto, outros dizem aquilo, eu não sei. Mas não importa se ele está certo ou errado, eu amo. E o irmão Brando diz, aí está, e repetiu a frase dela, eu amo. E ele disse à sua mãe, eu fui tão enganado por isto e por aquilo, mãe. Eu creio que tu és quase o único amor que realmente tenho. Uma mãe que é verdadeira para comigo e que se para por mim. Esse é o amor da mãe. Está sempre ao lado do filho, não é acobertando os seus erros, não, mas com amor, puxando ele de volta à realidade, aconselhando a ele verdades, dizendo, filho, sou sua mãe, posso te dizer isto, olha, esta companhia não é boa para você. Sabe, este amigo descolado que você arrumou, que parece ser tão boa pinta, olhe, cuidado com esse menino. Ame seus filhos, não tenha medo de conversar com eles. Não tenha medo de dialogar com seus filhos. Não deixe o diabo arrancá-los das suas mãos. Fale com eles, converse com eles. Guie-os quando você tem esta oportunidade, sabe? Quando é pequeno, está ali, vá levando ele à casa de Deus. Faça ele conhecer quem é o Deus desta Bíblia. E Salomão diz, se você ensina boas coisas aos seus filhos, se você o guia na verdade, esta verdade está no coração dele. Não sai mais dali. Assim como Moisés toda a vida lembrou das palavras de sua mãe ali, da sua verdadeira mãe, aquela ama de leite ali,
Olha, aquilo acompanhou ele por muito tempo. Aquilo estava ecoando na mente dele. Eu não pertenço a este Egito. Eu sei, eu ouvi isso. Eu sou aquele que libertará Israel. Deus tem algo a fazer comigo. Eu ouvi isso, Deus pode me usar para algo. Ouviu aquilo de sua mãe. Seja você também uma mãe que mostra para os seus filhos: filho, há um arrebatamento vindo. Filho, há promessas sobre nós nesta geração. Filho, não ceda às pressões do mundo. Seja você uma desta, irmã. É uma mãe verdadeira que abraça seu bebê, independente se ele está certo ou errado, ela continua agindo assim em relação a ele, amando ele, conversando com ele, sendo para ele a melhor amiga. Ou não seja você aquela mãe que trata seus filhos no grito, sabe, só na ignorância, reclamando, xingando o próprio filho, xingando, murmurando com Deus, por que aquele menino está vivo? Gente, que absurdo! Não seja uma mãe assim, seja uma mãe agradecida, seja uma mãe amorosa, sabe? Sai um pouquinho dessa atmosfera suja que você vive, abraça seus filhos, ei, crie amizade com eles, não deixe o mundo tirar seus filhos de você, mas seja você carinhoso, carinhosa. Pai, aproxime dos seus filhos, não jogue eles no mundo, não. Você mesmo chorará amanhã por isso. Não faça isso, não. Ele diz, é uma mãe verdadeira que abraça seu bebê, independente se ele está certo ou errado. Ela continua agindo assim em relação a ele. E se uma mãe pode pensar assim sobre seu bebê, quanto mais Deus pensa a respeito dele. Ou a coisa que Deus ama é ver isso. Sabe, é ver você cuidando do que Ele deu a você. Cuide, meu irmão. O casamento que Deus deu para você é para você cuidar dele. Fazer a manutenção deste casamento. Sabe, sentar um pouco, ter diálogo. O casamento não é um monólogo, não. Só você fala, só você conversa. Não, sente, escute. Proponha-se, queira mudar também. Sabe, sente ali e diga, olha, eu gostaria de conversar com você um pouquinho. Vamos ajustar as coisas. Eu sinto que não está bem. É você cuidando do que Deus pôs na sua mão. Faça isso com teus filhos. Sente com eles, saia com eles um pouquinho, converse à parte com eles, brinque com eles, ganhe confiança deles, para que a hora que os problemas da mocidade começar a chegar, ele tenha confiança de sentar com você. O pai verdadeiro, a mãe verdadeira, não é aquela que põe só o alimento na mesa, não. Mas é aquela que é amiga, que é próxima, que é próximo dos seus filhos, que é próximo da esposa, próximo ali do marido, sabe, que conversa, que tem diálogo, que sente bem. Conserve, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem dado nas suas mãos. Vamos orar? Nosso amado e eterno Deus, obrigado por esta palavra, Senhor, nesta manhã. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós, ó Deus, no amanhecer deste dia, e que tenhamos saúde, tenhamos paz, e que possamos zelar ainda mais destes presentes que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem dado muita coisa boa para nós e somos gratos a Ti, Senhor, por isso. Colocamos tudo em Tuas mãos, Pai, a saúde da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, nossos amigos, ó Deus, que estão atravessando horas difíceis com essas enfermidades, irmãos na fé, pessoas aqui desta cidade, Senhor, que estão chorando, de outras cidades também, preocupadas com esta doença, com este vírus. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, das nossas fraquezas e dê saúde para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que todas as equipes médicas que estão trabalhando, dedicando suas vidas, caminhando em direção a vírus, a problemas para salvar vidas, Pai, que um galardão esteja sobre cada um deles. É o nosso desejo. Nossos irmãos que ainda estão trabalhando, Senhor, que tem que sair de casa, tem que trabalhar, que o Senhor guarde, acampe um anjo ao redor deles, que nenhum mal venha sobre suas vidas, nenhum mal venha sobre as famílias, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto.
Amém, Senhor Jesus. Amém.